Olá, está no ar mais uma edição do Rede Livre News. Uma boa noite a todos. Boa noite, Samara. Boa noite, Hugo. Boa noite para você que nos acompanha. Vamos conferir agora os destaques desta sexta-feira, dia 30 de janeiro. Prefeito de Elmo Marinho é solto após prisão em flagrante durante a operação da Polícia Civil. Natal sanciona a lei que permite sepultamento e cremação de animais em cemitérios públicos da capital. Setor hoteleiro projeta ocupação de 79% durante o Carnaval de 2026. Ministro do STF, Dias Toffoli, admite envio do caso Master à primeira instância após investigações. Esse e outros destaques do dia você confere agora no Rede Livre News. E o prefeito da cidade de Elmo Marinho, que foi preso durante uma operação da Polícia Civil, foi solto durante audiência de custódia. Confira. O prefeito de Elmo Marinho, Fernando do Canto da Moça, do MDB, foi solto nesta quinta-feira após uma audiência de custódia, um dia depois de ter sido preso em flagrante durante uma operação da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Segundo a polícia, o prefeito foi detido por embaraço à investigação e ocultação de provas ao tentar se desfazer de dinheiro e de um aparelho celular durante o cumprimento de mandados de busca. Cerca de 60 mil foram apreendidos. A operação investiga crimes de porte ilegal de arma de fogo, constituição de milícia privada e organização criminosa na região metropolitana de Natal. De acordo com a Polícia Civil, o prefeito é apontado como líder do grupo criminoso. A esposa do prefeito, que também havia sido presa na operação, foi solta na mesma audiência. Ela é investigada por destruição e ocultação de provas. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte concedeu liberdade provisória ao casal, com medidas cautelares, entre elas o comparecimento mensal em juízo, recolhimento domiciliar noturno, proibição de destruição ou ocultação de bens e obrigação de comunicar mudança de endereço. A audiência de custódia foi realizada pela segunda instância da Justiça Potiguar, em razão do foro privilegiado do prefeito. A Prefeitura do Natal sancionou lei que permite agora a cremação e sepultamento de animais em cemitérios públicos do município. A Prefeitura de Natal sancionou a lei que autoriza o sepultamento e a cremação de animais domésticos em cemitérios públicos e privados do município. A norma foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, em edição extra, e estabelece regras sanitárias e administrativas para a prática, que passa a ser permitida na capital potiguar. Pela lei, os sepultamentos poderão ocorrer em sepulturas, gavetas, lóculos, carneiros ou locais específicos destinados a esse fim, priorizando animais de estimação pertencentes à família do concessionário do espaço funerário. Para a realização do sepultamento ou da cremação, será obrigatória a apresentação da declaração emitida por médico veterinário, com informações como data do óbito, espécie, causa da morte e atestado de ausência de doenças transmissíveis ao ser humano. As despesas ficam integralmente a cargo do tutor e o animal deverá ser acondicionado em uma urna apropriada, com material neutro e resistente, para garantir a segurança sanitária. Agora nós vamos falar de economia, porque o Rio Grande do Norte criou mais de 15 mil empregos com carteira assinada em 2025. Confira os detalhes. O Rio Grande do Norte criou 15.870 empregos com carteira assinada ao longo de 2025, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Cadastro de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho. O saldo positivo decorreu de 257.414 contratações e 241.544 desligamentos entre janeiro e dezembro. Dos 5 grandes setores da economia pesquisados, 4 tiveram saldo positivo de empregos em 2025: serviços, indústria, comércio e agropecuária. Apenas a construção civil teve perda de empregos, com fechamento de 208 vagas. Apesar do resultado positivo,
O RN teve o segundo pior desempenho entre os estados do Nordeste, à frente apenas de Sergipe, que encerrou o ano criando 15.457 empregos. A liderança regional ficou com o estado da Bahia, com saldo de mais de 94 mil empregos. Agora vamos falar de futebol, né, Hugo? Vamos lá. O América de Natal, né, do RN, perdeu 18 pontos por escalação irregular no estadual. Algo que a gente já comentou aqui essa semana sobre a possibilidade do América ser punido, e foi punido e se complicou na tabela, porque, de acordo com a nossa produção, a apuração do Iago, ele nos atualizou, inclusive a tabela do campeonato estadual já foi atualizada, já indicando a perca dos 18 pontos para o América Futebol Clube, tá? Ficou muito mal colocado agora no quadro. Além do América, o Potiguar Seridóense também foi punido com a perda de 15 pontos pela mesma infração cometida com os atletas Fabrício e Toró em 4 rodadas. Os casos vão ser analisados ainda no Tribunal de Justiça Desportiva e caberá um recurso em qualquer decisão, e os casos podem chegar ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E para contextualizar a situação do América, que perdeu 18 pontos, foi em razão de relacionar de forma irregular o lateral direito Elias, de 20 anos, nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Potiguar. A punição, de acordo com o STJ-RN, o Superior Tribunal Desportivo do Rio Grande do Norte, é em decorrência da escalação do Elias, lateral direito, de forma irregular nas 3 primeiras rodadas. Isso indica também que os clubes precisam se reorganizar, precisam repensar a forma como relacionam os jogadores para as partidas. Porque se você tem, Samara, um jogador de futebol profissional que não está regulamentado dentro do campeonato, vocês selecionam ele para participar do jogo, isso demonstra uma falta de organização e diz muito sobre o atual estado dos clubes potiguares, né? Com certeza, Hugo, a gente tem comentado muito isso, né? Foi destaque aqui no Futebol Potiguar. Hoje, essa notícia que muda aí é o quadro, e a gente espera que... Sim. Que é o América, não tão o América, mas o Potiguar também aprenda com esses erros, né? Daqui pra frente, leve mais a sério os contratos dos jogadores nas próximas escalações. Sem dúvida. E, olha, só para continuar aqui no América ainda, o América perde 18 pontos, corre risco de rebaixamento para a Série B do Campeonato Estadual. A gente tá com imagens aí do treino dessa semana do América, divulgados pela América TV. E também o Potiguar Seridóense também pode ser rebaixado para a Série B do Campeonato Estadual. São situações complicadas, tá? A torcida do América estava com expectativa muito boa para que o Campeonato Estadual deste ano trouxesse um resultado positivo para a equipe, que inclusive está se dedicando nos treinamentos, mas por uma questão ali de organização interna, o clube foi punido de forma severa pelo STJD. Samara? Somente um milagre agora pode salvar o América do rebaixamento. Exatamente. Vamos para um rápido intervalo agora, Vamos, Hugo? sim. Não sai daí, voltamos já. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo, com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. Voltamos com o Rede Livre News e mais cedo, em outro cenário dos nossos estúdios, eu conversei com o secretário de Esporte e Lazer da cidade de Parnamirim, Bira Marques. Importante conversa. Vamos conferir. E a nossa entrevista de hoje é com o secretário de Esportes de Parnamirim, Bira Marques. Bira, seja muito bem-vindo ao Rede Livre News. É um prazer enorme, Hugo, participar aqui
do seu programa, da Rede Livre. Aí a gente está à disposição da gente bater fazer um bate-papo aqui para a gente que seja bastante esclarecedor também, né? Perfeito. Bira, praticamente o primeiro mês do ano está se finalizando, né? Como é que o senhor avalia aí a administração da prefeita Nilda na questão da área do esporte, do incentivo ao esporte, durante o primeiro ano da administração dela? Hugo, fizemos muita coisa, né, com poucos recursos. A gente estava com um orçamento de 2024. Não é fácil você pegar um orçamento de anos anteriores e você tentar implantar alguma coisa, mas mesmo assim a gente trabalhou bastante. A gente fez vários eventos, né, a gente apoiou outros eventos também, eu acho que era importante, né, daquilo que a gente percebeu que era interessante. Né, e a gente terminou um ano com a retrospectiva bastante satisfatória e aprovada junto ao meio desportista. Né? Então, nós tínhamos lá a escolinha da IMEP, né? A gente movimentou bastante, são 6 polos, né? Desses polos nós tínhamos em torno de 550 atletas, vamos chamar assim, né? E a gente tem uma meta para esse ano bastante ambiciosa da gente chegar os 1.000. Perfeito. Bira, e também o combate ao sedentarismo é um ponto fundamental, tanto ligado à questão da saúde municipal, como também do esporte e lazer. São três pautas que se encontram. E como é que a secretaria, liderada pelo senhor, também vai de encontro ao combate ao sedentarismo no município de Parnamirim? Essa é uma parte muito importante, Hugo. Inclusive, a gente está criando uma lei chamada Movimenta Parnamirim. É um programa que ele já existe, né? Já existe esse ano, a prefeita abraçou essa ideia. E aí nós temos aulas de danças nos ginásios, nas praças, né? Com idosos, com adolescentes. Então, assim, não tem idade. Né? A gente entende que quando a gente tem uma população que ela pratica o esporte saindo do sedentarismo, ela tem assim, nos hospitais você já diminui bastante, né, toda essa questão, porque quem pratica esporte, geralmente ele tem uma saúde mais forte ou mais saudável, Sem né? dúvida. E mesmo que as pessoas que praticam esporte, quando eles adoecem, a tendência pela prática esportiva é você sair mais rápido do estado que você se encontrar. Né? Então, assim, o esporte é de suma importância. Se a gente conseguisse, dentro do esporte, isso eu estou falando não só na cidade de Parnamirim, mas no seu geral, pegar uma população que começa a entender a importância do esporte e pratique, né? Porque não adianta só você entender que é importante e não praticar. Então, quando a gente praticar essa atividade esportiva, a gente vai adoecer menos, né? A gente vai fortalecer nosso organismo e vai adoecer menos, consequentemente, vai ter menos pessoas nas UPAs, por exemplo. Né? Então, essa importância é gigante. A gente está com a lei para ser aprovada na Câmara. Né? Esse ano a gente colocou uma ação exatamente só para o movimento, a gente vai investir no movimento, a gente quer ampliar também, e assim, nós temos 5 professores, né? A gente quer ampliar isso para que a gente tenha cada vez mais pessoas participando de danças com atividades esportivas. Bira, outro ponto também que acaba incentivando muitos jovens a praticarem o esporte de forma geral são competições locais, competições de futebol, competições de futsal, competições de outros esportes. O município também está empenhado em criar essas competições de base para, inclusive, possivelmente revelar talentos, né, Bira? Assim, nós tivemos o ano passado uma criação nossa e com aprovação da prefeita, que foi a Liga de Talentos. Nós tivemos crianças de 11 até 15 anos, né? Para você ter uma ideia, nós tivemos aí
mais de 2.000 atletas nas competições que nós fizemos, que foi o campeonato de futebol tradicional, né? Então a gente fez uma competição de 2 meses e meio, né? Que foi um encerramento com bastante sucesso lá no Potiguar, né? Para você ter uma ideia, quando a gente terminou a final, tinha lá vários conselheiros do Potiguar que veio parabenizar, porque fazia muito tempo que o Potiguar não tinha tanta gente, né, dentro do Potiguar assistindo uma final de competição de Coisa crianças, boa. né? Foi assim bastante, e a gente vai esse ano novamente colocar não só no campo, mas também na quadra também. A gente vai iniciar esse ano na mesma faixa etária, de 11 a 15 anos, vamos ter essas 3 competições também. E, Bira, pelo que você está relatando até agora, a prefeita Nilda está interessada, ela está apoiando a secretaria a manter essas práticas que influenciam aí tanto a revelação de talentos, o incentivo ao não sedentarismo. A prefeita está empenhada também nessas políticas públicas. Muito. A prefeita, ela tem, para você ter uma ideia, todas as aberturas das competições e finais, ela está lá, né? Ela tem participado, ela tem dado total apoio, né? Que isso é de suma importância, porque não adianta você pensar e fazer com que as coisas aconteçam e o executivo não abrace essa ideia. E ela tem abraçado essa ideia, né? Que isso nos dá bastante responsabilidade para cada vez mais fazer mais. Até porque ela cobra muito, ela quer que seja feito, né, cada vez mais, né, e a gente tem buscado movimentar o esporte de uma forma geral. Para você ter uma ideia o quanto é importante que ela enxerga, né, nós criamos o Conselho Municipal do Esporte, né, vai começar esse ano, né, a gente já encaminhou também o Fundo Municipal do Esporte, são duas coisas super importantes para o desenvolvimento esportivo, né? Então, para fazer com que a comunidade esportiva participe diretamente, tenha muito mais transparência e tenha voz, né? Assim, quando você tem um conselho, ele vai naquilo que a gente tiver o planejamento, e aí eu digo que eu tenho preparado, e a prefeita tem preparado, a Secretaria de Esporte para o futuro, porque quando você coloca o Conselho de Esporte, quando você tem o Fundo Municipal do Esporte, isso dá uma perspectiva muito grande da gente ter os investimentos necessários, da gente buscar parcerias público-privadas, porque hoje a gente, para conseguir toda essa questão, é muito difícil, porque o CNPJ é da prefeitura, e aí nós não temos uma lei que acoberte essa parceria público-privada. Então, quando a gente fizer o Fundo Municipal do Esporte, isso vai fluir muito naturalmente, fazendo com que a gente consiga, pelo conhecimento que a gente tem também dentro das empresas, fazer com que haja investimento e, consequentemente, melhore cada vez mais o esporte. Bira, então, pelo que você está falando aí, é o planejamento para os próximos 3 anos aí desse primeiro mandato da prefeita Nilda, são de boas perspectivas para o esporte e lazer da cidade de Parnamirim. Inclusive, acredito eu, juntamente com parcerias privadas, isso tudo também entra no campo para melhorar a qualidade de vida do cidadão parnamirinense. É verdade, Hugo. Para você ter uma ideia, ontem eu participei de uma reunião do Instituto do Ministério do Esporte, né? E eles estavam cobrando exatamente a todas as secretarias. Era um evento totalmente no Rio Grande do Norte, não só Parnamirim estava participando, mas todas as cidades do Rio Grande do Norte, né, ou na sua grande maioria, e eles dizendo que era necessário que houvesse essa criação, tanto do Conselho Municipal do Esporte, quanto do Fundo Municipal do Esporte, porque é de conhecimento nosso, principalmente que entende um pouco do esporte no geral, que as bets foram regularizadas no Brasil, né? E elas pagam os impostos, e parte desses impostos ela vai vir para os fundos de esporte. Então, quem tiver o fundo de esporte vai ter a certeza, cumprindo a lei geral do esporte, você vai ter a certeza que vai ter investimento federal na cidade. Então, a gente está caminhando fortemente para que a gente consiga organizar toda essa parte quanto mais antes, né, para que a gente comece a receber recursos federais, que isso vai ser de suma importância, porque hoje a Secretaria Esse fundo aí é um divisor de águas, né, Bira? Esse fundo aí pode ser um divisor de águas no incentivo, né?
Totalmente. Então, assim, você vai começar a perceber o que era o esporte antes e depois do fundo municipal. Então, é interessantíssimo que não só o fundo vai resolver, tem que ter o conselho, né? O conselho para fiscalizar, para atuar, para sugerir, e não é só para fiscalizar, mas também para sugerir, né? Então, a gente fazer boas políticas públicas para que a gente consiga os recursos, né? E não só a parte de percentual que vai chegar na cidade, mas daquilo que você consegue projetar, fazer projetos importantes e encaminhar para o Ministério do Esporte e conseguir esse recurso, né? Porque isso ajuda demais o desenvolvimento esportivo do município. Bira Marques, secretário municipal de Esporte e Lazer de Parnamirim, muito obrigado pela participação aqui nessa edição do Rede Livre. Eu que te agradeço, Hugo, e dizer a você que estou sempre à disposição para a gente bater um papo, deixar tudo transparente para o desportista e para toda a cidade de Parnamirim. Já estamos de volta, Hugo. Vamos lá para a próxima notícia? E a polícia prendeu 3 condutores por embriaguez ao volante na cidade de Parnamirim. Confira. 3 condutores foram presos por embriaguez ao volante durante uma blitz da Operação Zero Álcool realizada na estrada de Japecanga, em Parnamirim, na Grande Natal. A ação foi registrada no início da madrugada desta sexta-feira pelo Comando de Policiamento Rodoviário Estadual, a CPRE, por meio do Batalhão Rodoviário. De acordo com o CPRE, os infratores têm 62, 32 e 20 anos. Eles foram abordados durante a fiscalização e submetidos ao teste de alcoolemia, que apontou índices superiores a 0,33 miligramas por litro. Pela legislação de trânsito, o resultado configura crime, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Além da condução para procedimento na esfera penal, os motoristas também foram autuados administrativamente. As penalidades incluem uma multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir, medidas previstas para casos de alcoolemia em patamar criminal. Agora vamos para os destaques das notícias nacionais. O ministro Dias Toffoli se manifestou sobre a decisão de levar as investigações do Banco Master ao STF. Pela primeira vez desde que assumiu a relatoria do caso Master, em dezembro de 2025, o ministro Dias Toffoli se manifestou publicamente sobre a decisão de levar as investigações para o STF. O ministro admitiu a possibilidade de enviar o processo para a primeira instância e afirmou que vai tomar essa decisão depois da investigação. A semana que vem, por exemplo, levaremos ao Congresso Nacional um projeto de lei para acelerar os processos de júri, para dar mais celeridade, e então o Judiciário faz a sua parte nesse sentido. A manifestação foi por meio de nota, com trechos grifados pelo gabinete do ministro. E o carnaval que se aproxima também cria boa expectativa no setor hoteleiro do RN. Exatamente. A Associação Brasileira de Hotéis, aqui no Rio Grande do Norte, prevê alta na ocupação durante a temporada. O setor hoteleiro projeta a média de ocupação de 79% nos hotéis do Rio Grande do Norte durante o carnaval de 2026. A estimativa é resultado de uma pesquisa espontânea realizada pela ABIH, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do RN, junto aos seus associados. O índice representa uma retração de 7 pontos percentuais em relação a 2025, quando a ocupação alcançou 85%. Para Ademar Gadelha, presidente da ABIH, a redução reflete os desafios pelos quais o turismo do RN tem passado, principalmente em relação à competitividade. Inclusive Samara já reservou o hotel dela, né? Com certeza, Hugo. Se fosse você, eu não perdia tempo, né? Reservava um espaço aqui em Natal que só tem praia linda. É uma boa ideia. Curtir o fim de semana. Mas nosso tempo chegou, né? A edição de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Eu convido você a acompanhar o nosso trabalho, se inscrever no nosso canal, fortalecer, né? Exatamente. Apertar no gostei aqui embaixo do vídeo do YouTube. Obrigado pela audiência dessa semana. Boa noite, Hugo. Boa noite noite para você de casa. Bom fim de semana.